Fala, licitantes de todo o Brasil. Hoje, no momento da licitação, vamos tratar de 3 questões muito interessantes em forma de mitos e verdades para você que se dedica às licitações ou que se interessa por esse mercado e que deseja nele ingressar. Eu sou o Renato Pessoa Manos e esse é o nosso canal dedicado às licitações e concursos públicos. Se você tem interesse, já ativa o sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal. O mito ou verdade que eu trago para os senhores é a questão: o governo é o maior comprador do Brasil? Sim, esta é uma verdade. Como é que se disso? O governo brasileiro é o maior comprador do país. Todos os anos, União, estados e municípios movimentam bilhões de reais na aquisição de bens, serviços e obras para atender às necessidades da administração pública e da população. Essa demanda cria um mercado gigantesco, meus senhores, acessíveis a empresas de todos os portes, inclusive micro, pequenas empresas e microempreendedores. Essa, então, é uma das grandes questões e muito importante para você, microempreendedor, sobretudo, que deseja aí um mercado que só cresce e que sempre é garantia de contratos rentativos para o seu negócio. A segunda questão que eu trago para os senhores é algo que se relaciona à atividade do microempresário, do empresário e também do consultor ou de assessores de licitação. Há uma frase, há um mito na sociedade que só advogados podem podem trabalhar com licitações. Só advogados são capacitados para entender licitações. Esse é um grande mito que muita gente acredita. Embora a linguagem jurídica e a estrutura complexa do procedimento licitatório ele de fato traga uma maior facilidade para a atuação do advogado público, esse mercado não é restrito a advogados. Primeiro porque nós estamos diante de um processo administrativo cuja presença do advogado é facultativa. Embora o conhecimento jurídico ajude, facilite, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre os principais conceitos da legislação de licitações, para que possam compreender e interpretar um edital e assim possam participar de licitações. Então, não esqueçam, não há uma reserva, não é exclusivo de advogados a atividade de interpretação de editais, impugnações e dos demais instrumentos no processo administrativo. É evidente que se essa questão não se resolver, uma questão complexa que não se resolva no processo administrativo, poderá demandar uma intervenção judicial. E nesse caso sim, nesse caso de ações judiciais, sobretudo na área de licitações, nós temos muitas questões que são dirimidas por meio de mandado de segurança. Nessa hipótese sim, você vai precisar de um profissional qualificado que tenha inscrição lá nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para poder manejar esse remédio, esse recurso judicial. Mas no processo administrativo da licitação, qualquer um que domine as regras do jogo pode perfeitamente participar ou assessorar empresas que participem, né? Sua empresa se tiver um porte um pouco maior, ela pode contratar, né, consultores, assessores, assessorias especializadas, ou mesmo se é um microempreendedor que está iniciando, ele pode se qualificar e participar de próprio punho, né, como nós dizemos na área jurídica, desse procedimento, né? O segredo está em saber o que procurar e como interpretar as exigências. E isso é o mais importante. Por fim, nós temos um terceiro mito, que é: o governo sempre atrasa os pagamentos. Nós escutamos diariamente, muitas vezes, algumas pessoas reclamando: olha, eu não recebo, o poder público, embora tenha todo esse campo para trabalhar, ele é um caloteiro, paga mal. Isso se difundiu em alguns anos atrás, mas é um grande mito, senhores. Existem regras claras e prazos definidos para que os órgãos públicos efetuem os pagamentos. E não efetuar pagamentos de contratos públicos traz consequências sérias para o órgão e para o gestor que está à frente daquele órgão. Agora, é claro que a legislação, além de prever mecanismos eficientes para forçar o ente público ao pagamento em caso de inadimplência. Há um exemplo, um instrumento muito pouco conhecido e talvez muito pouco utilizado até mesmo por advogados,
por especialistas, até consultores em licitações, que é a possibilidade de, em caso de inadimplemento, que é uma hipótese excepcional, mas se acontecer, que é se valer das representações aos tribunais de contas, porque os tribunais de contas eles exercem aí o controle, auxiliam o legislativo no controle das despesas públicas, e aí esses mecanismos podem forçar, constranger o órgão a efetuar o pagamento, né? Agora, evidente que algumas situações o órgão público ele retém o pagamento, porque se não cumprirem as formalidades, ele não pode efetuá-lo, não pode fazer o pagamento. Porque no poder público, ao contrário da iniciativa privada e do que nós fazemos no nosso dia a dia, nós não pagamos antecipadamente. Primeiro, tem as fases da despesa, que abrangem, em resumo aqui, o empenho, a liquidação e o pagamento. A administração empenhar é firmar a obrigação de que vai realizar a despesa. Depois, a liquidação. O que é a liquidação? Ou seja, a entrega do bem ou a prestação do serviço, conforme foi solicitado pela administração. E, posteriormente, o pagamento. Por isso que, na administração, nós não temos como regra o pagamento antecipado, porque eu não posso pagar antes de liquidar. Todas essas regras estão previstas na Lei Federal 4.320, de 64, mas que efetivamente não são essenciais para o exercício da atividade como licitante. Os senhores precisam saber que o poder público ele é obrigado a pagar e ele paga após alguns procedimentos, tanto que os editais de licitação eles já prevêem, né, que você deve tem o recebimento provisório, o recebimento definitivo, a entrega da nota fiscal, quando temos então a liquidação, e aí posteriormente o órgão público ele efetua o pagamento. O que não pode acontecer depois de superada a fase da liquidação, né, com o cumprimento das obrigações contratuais, é o poder público não pagar. Se isso acontecer, é evidente que essa questão pode ser levada ao Tribunal de Contas, que por meio desse mecanismo, ou até mesmo judicializado por meio de ações de cobrança, mas aí a questão toma outros corpos e outras proporções. É isso, meus caros licitantes. Esse foi mais um vídeo sobre licitações e contratos. Espero que tenha sido útil para os senhores, né? E se o foi, já peço que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações e encaminhem para outras pessoas que possam ter interesse, que às vezes estão passando por situações parecidas. É isso, forte abraço.